Nesse vídeo eu vou falar sobre pontos importantes em uma consulta para o facelift. O início da jornada da cirurgia plástica começa com a consulta médica. Nesse momento, junto com o médico, a médica que você escolheu, é muito importante tirar todas as dúvidas e, acima de tudo, colocar claramente quais são as suas expectativas em relação a essa cirurgia. Facelift foi uma cirurgia que evoluiu muito, principalmente nos últimos 10 anos. É uma cirurgia realizada há mais de 100 anos e antes as técnicas se baseavam em modificações na posição da pele, eventualmente superficialmente de algumas estruturas, e já há 30 anos se estuda a mobilização de tecidos profundos e há 10 anos a gente conseguiu entender anatomicamente a relação com o envelhecimento, e aí sim a gente consegue fazer uma cirurgia que eu filosoficamente acredito muito, que é a cirurgia que entrega a naturalidade. Essa, ao meu ver, deve ser uma expectativa básica para quem quer fazer um facelift. Se você tem uma expectativa de transformar o seu rosto, eu não acho o meu rosto bonito e eu quero transformar, eu quero ser uma outra pessoa, no meu ponto de vista, você não precisa de uma cirurgia plástica. Pense nisso. Agora, voltando no tema de você poder resgatar elementos que ao longo dos anos, no processo de envelhecimento você perdeu, e a cirurgia plástica da face consegue de fato te entregar, o que você precisa, e aí sim, conversar com quem vai realizar o seu procedimento, é mostrar essa expectativa. E eu tenho o hábito de solicitar aos pacientes para que eles enviem fotos de momentos diferentes, dos 20, 30, 40 anos, que muitas vezes fica muito claro como as coisas eram, qual era a anatomia, qual era a característica genética e que, em consequência, as mudanças a gente vai tratar. Então isso ajuda bastante o cirurgião também a ter esse entendimento. Isso é uma coisa que eu aprendi com os cirurgiões, colegas estrangeiros, e eu faço de rotina na minha prática. A sua saúde é fundamental que esteja bem. Se você tem hipertensão, se você tem diabetes, se você tem doenças autoimunes, mas tudo isso está em tratamento e está sob controle, isso não é um impeditivo para você realizar a sua cirurgia. Por outro lado, se você tem, como essas doenças, em tratamento, mas não sob controle, esse não é o momento para a sua cirurgia. Com relação à questão de hábitos, as pessoas que são esportistas, muitas vezes elas têm uma necessidade de voltar logo pós-operatório às suas atividades. E aí fica aqui uma mensagem. Geralmente você vai voltar na plenitude depois de 30 a 40 dias. E isso é importante para a sua recuperação, para o seu organismo se recuperar. Falando sobre hábitos, tabagismo, a meu ver, é o maior vilão da cirurgia plástica. Graças ao tabagismo é que muitas pessoas podem ter complicações, inclusive sérias, como perda de tecidos, como infecções. Então, se você está fumando, você precisa imediatamente reduzir o cigarro até parar, para que a sua cirurgia tenha êxito. Agora, a dúvida mais comum que todos os pacientes têm, e como eu disse, todos, ao meu ver, de uma forma equilibrada, buscam a naturalidade, a harmonia, mas a dúvida é assim: doutor, quando é que eu vou poder me relacionar novamente com as pessoas, que elas vão achar que eu vou estar estranho? Toda cirurgia, independente da técnica, vai fazer com que o seu tecido fique inchado, que a sua pele fique inchada. Então, em consequência a isso, eu peço sempre aos pacientes guardar aí 2 semanas sem um contato social comum, só com as pessoas mais próximas, porque aí sim os tecidos já diminuíram de volume, as coisas já se organizaram e aí você vai se sentir, obviamente, mais confortável. E o último ponto é a comparação
com outras pessoas. Às vezes eu tenho pacientes que dizem assim, eu gostaria muito que tivesse mais ou menos os olhos dessa celebridade, a definição da mandíbula dessa outra pessoa famosa. Você é uma pessoa única. Nós vamos, sem dúvida, através das técnicas cirúrgicas, devolver aquilo que você já teve, mas dentro da sua genética. Se você tem a ideia de que você vai ficar igual a uma dessas pessoas conhecidas, não faça cirurgia.